Vamos orar para iniciarmos a nossa aula de hoje. Logo após a oração, você e eu possamos estar atentos às páginas que eu vou pedir para o nosso irmão Diácono passar para você. Cadê? O Vitor, dá uma ajuda aqui para mim. Você já é irmão Diácono, mas você já é um pré. Aqui, mas chegou, irmão. Eu peguei um aqui. Você ajuda o nosso colega. Depois você entra na próxima, tá bom? Na próxima. Vou esperar eles entregarem, nós vamos orar e assim já iniciando a nossa aula. Vamos orar então, queridos? Feche seus olhos e de graça e misericórdia de Deus mais uma vez. Bendito Deus e eterno Pai, aqui nós estamos como parte da Igreja do Senhor da face da terra, e como homens e mulheres que somos, falhos, pecadores, limitados, totalmente carentes da iluminação do Teu Espírito que é santo, da unção do Senhor sobre nós, que é a que nos capacita, que é a que nos dá direção, que é a que nos dá norte, esclarece aquilo que de fato é a revelação do Senhor na Tua Palavra, e aquilo que tem a ver, ó Deus, com a história da Sua Igreja, a qual nós fazemos parte. Nos ajuda a entender cada vez mais esse tema, para que a glória do Senhor possa se manifestar em nós, através de nós, todos os dias, em todos os lugares, por onde passarmos. Nos ajuda, Deus, com aquilo que às vezes são conceitos preconcebidos de cada um de nós. Nos ajuda nas nossas crises, nas nossas indagações, que tudo isso faça parte de um aprendizado meu, juntamente com os meus irmãos aqui neste lugar, juntamente com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para que a Igreja do Senhor seja cada vez mais fortalecida, para que a Igreja do Senhor seja cada vez mais instrumento nas Tuas mãos, para que a Igreja do Senhor seja cada vez mais, de fato, instrumento terapêutico, de cura, de salvação, de libertação e, acima de tudo, de glorificação ao Senhor, meu Deus. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você está com a página 5 de 5, com o final da página 4, que foi onde nós paramos na aula domingo passado. Por isso que eu coloco aí na página 5 de 5, a qual você recebeu, sexta aula, continuação da aula de domingo, do dia 12 do 5, ok? Nós paramos na página 4 de 5, mas eu já trouxe o final dela aqui para a página 5, logo no comecinho, para a gente se situar e dar então andamento à nossa aula. Perguntas a serem feitas e respondidas. Eu coloquei isso, né? Falei, olha, diante de tudo que nós estamos vendo, observando, refletindo sobre a igreja, sobre templo, sobre tabernáculo, casa de Deus, se é gente, se é prédio, como vivermos, eu coloquei, olha, nós precisamos fazer algumas perguntas. E nós precisamos responder essas perguntas. E aí eu vou lembrá-las aqui, que foi o final da aula de domingo passado. Qual que é a questão 6? Diga ela. Sim, ok, está aqui. Nós vamos entrar já. Ela está aqui dentro da próxima seta. Ok? Então tranquilo, bem lembrado. Perguntas a serem feitas e respondidas. Domingo passado nós colocamos: aos que consideram o templo, esse templo, o tijolo, casa de Deus, lá ocorre o espiritual, e no salão social, eu até coloquei redundantemente, ocorre o social, não é? A gente parece que consegue fazer o que não era para ser feito, a gente consegue dicotomizar, separar o que é inseparável, mas a gente foi aprendendo assim, né? Que há o templo, a casa de Deus, onde ocorre o espiritual, e no salão social, que é uma sala anexa ao próprio templo, segundo a concepção de alguns, lá ocorre o social. Aí eu coloquei uma pergunta que nós precisamos responder, afinal, o social não é espiritual? Primeira pergunta. Vou continuar aqui. Que acrescentaram novas perguntas e observações dos alunos. Aqui eu entro naquilo que a gente tem considerado e agradecido a participação de vocês. Toda pergunta, observação que você coloca, toda crise ou dificuldade que apresenta na sala,
eu uso sempre para a próxima aula. Por isso que eu digo que vocês ajudam a gente a construir a nossa aula, ok? Então foi colocado e eu trabalhei então essas questões aqui que foram levantadas por alguns. Eu coloquei assim: no templo, prédio, tijolos, na concepção da maioria, boné, vestido, short curto, bermudas, músicas do mundo. Isso não vai ser liberalidade, falta de reverência, profanar o lugar consagrado? Não deveria ser cada atividade vestimentas no seu espaço? Então eu peguei aqui aquilo que algumas pessoas levantaram e respeitosamente a gente entende essas questões, faz parte do nosso aprendizado nos anos de vida cristã que a gente vem levando. Então nós colocamos essas perguntas no final do domingo passado e acrescentamos aquelas que algumas pessoas colocaram aqui, ok? Então dentro dessas questões iniciais aqui, a questão do social, a questão do templo, do salão de festa ou salão social, a questão de no prédio estar com boné, vestido de short curto, bermudas, música do mundo, eu coloquei, né? Isso não vai ser falta de reverência? Aí eu quero passar a pergunta para você, né? Assim como foi colocada para o pastor aqui. Aí eu coloco assim, ó, eu estou passando, eu não estou correndo das perguntas lá, por favor. Abaixo dessa seta eu coloquei: considerando que lemos nos tempos bíblicos, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, e o quarto século, que tem uma surpresa ali que nos aguarda, por isso interrogações cobertas, daqui a pouco eu descubro ali. Considerando que nós vimos, então volte seus olhos aqui à frente agora no nosso varal, para que você então possa vir e começar a responder essas perguntas. Considerando que nós já vimos nas aulas dos últimos meses, tabernáculo, templo, atento, tabernáculo instituído por Deus como casa de Deus, através de Moisés, na orientação de Moisés, é construído este lugar para ser a manifestação de Deus. Depois, templo, debaixo de orientação de Deus e na direção de Salomão, o templo fora construído em Jerusalém para ser o lugar da manifestação da glória de Deus vir habitar ali com o povo. Nessas duas estruturas, que o que muda é apenas o material de construção, mas na questão litúrgica e na questão de acontecimentos, melhor dizendo, precisava ter, entre outras questões, apenas um resumo aqui, a figura do sumo sacerdote, a leitura da Torá e músicas. Ok? Talvez alguns vão falar: pastor, tem a leitura dos profetas também. Eu sei, a gente está colocando o profeta em outro lugar, mas também a leitura da Torá e dos profetas. Acontecia isso. E todo o rito e o serviço, Deus manifestava a sua glória. Olha, vai pegando aqui que a gente vai voltar para responder as perguntas, ok? Depois o templo é destruído, a sinagoga passa a ser o lugar de ajuntamento dos judeus, mas já não tem mais então a figura do sumo sacerdote, nem do sacerdote, agora são dirigentes, líderes, que a gente já trabalhou sobre quem foram esses dirigentes. Lá acontecia a leitura da Torá, a leitura dos profetas, as músicas, pregação do Evangelho, volta a dizer, só ocorre no período neotestamentário, ou seja, de Mateus para frente, ali na figura dos apóstolos, na própria pessoa de Jesus Cristo, que vai à sinagoga e prega o Evangelho. Não se pregava o Evangelho como pregou no Novo Testamento, lá na sinagoga do Antigo Testamento. Lia-se apenas a Torá e os profetas. Pastor, mas a Torá e os profetas não falavam do Evangelho? Não tão diretamente como no tempo do Novo Testamento. Apontava sim para o Messias, inegavelmente. Mas a pregação do Evangelho, ela vem com força na sinagoga no período do Novo Testamento. Considerando tudo isso que nós vimos, depois que o templo é destruído, a perseguição ela fica acirrada nas sinagogas, muito forte. E também para os cristãos surgem a casa ou as casas. A casa ou residência de alguns passam a ser o ambiente onde vai acontecer a reunião dos cristãos convertidos. Vou ser redundante, a Jesus Cristo, só pode ser convertido a Jesus Cristo, ok? Na sinagoga continua reunindo fortemente mais os judeus. Haviam outros também que se reuniam aqui, que eram de outros povos que não judeus, que queriam estudar, ouvir e ler sobre a Torá e sobre os profetas,
E caso eles viessem a passar pelo rito da circuncisão, então eram aceitos para permanecer aqui. Mas aqueles que de fato se convertiam ao cristianismo vão ficando sem ambiente aqui. E eles passam então a se reunir nas casas. Nas casas acontece o que nós colocamos aqui. Ou os donos da casa, da residência, ou alguém mais idoso, mais experimentado na palavra, era o dirigente líder nessa reunião da casa. O que acontecia lá? Não tinha sacerdote, não tinha sumo sacerdote, mas tinha música, tinha leitura da Torá, profetas, orações, pregação do Evangelho e ensino mútuo. Aconteciam essas coisas lá, aconteciam. A música que nós falamos nos domingos anteriores, muito pouco, até por causa da própria perseguição. Instrumento, então, nem pensar aqui nessa época, por causa da invasão do templo, destruição do templo e dos instrumentos. Mas vamos colocar aqui pouca música. Nós vimos então que, inegavelmente, tabernáculo, templo, de fato, lugares debaixo de orientação de Moisés e Salomão, vinda direta de Deus, esses dois espaços foram, segundo o que nós estudamos e segundo a palavra de Deus, consagrados por Deus, para que ali, através da condução do sumo sacerdote, leitura da Torá e música, Deus manifestasse a sua glória, através do sacrifício que as pessoas iam para oferecer. Aqui foi designado o que era para acontecer. Só que chega um tempo que o templo é destruído, a sinagoga muda um pouco as questões ali, e nas casas passa a acontecer coisas muito diferentes dali. Então não há mais, a partir das casas, um lugar consagrado, segundo a narrativa bíblica de tudo que a gente vê escrever. Por isso que eu falei, sempre uma aula tem que trazer os pressupostos da aula anterior. Não há um lugar consagrado. Aqui é o lugar da adoração, aqui é o lugar do culto. Deixa eu ver se eu vou antecipar a página aqui. Não, é na outra página, daqui a pouco eu chego lá. Então não tem mais um lugar consagrado. E aí, considerando as aulas passadas e a mensagem do domingo passado, nós vimos que agora não é mais o lugar, mas é o cristão, a habitação. Mensagem do domingo passado, gente. A casa de Deus construída por Jesus. O próprio Jesus constrói a nova casa de Deus, a nova habitação. Ok? Segundo o texto que nós lemos a palavra de Deus e refletimos em João, capítulo 2 e 14, domingo passado. Então, nesse aspecto, não temos mais. Ponderando tudo isso que nós colocamos, voltemos às perguntas. Aí na página 5, no início dela. No templo, casa de Deus, tijolos, um código espiritual, um salão social, um código social. Afinal, o social não é espiritual? Abaixo. No templo, prédio de tijolos, boné, vestido, short curto, bermudas, música do mundo. Como assim? Isso não vai ser liberalidade, falta de reverência, profanar um lugar consagrado? Não deveria ser cada atividade e vestimenta no seu espaço? Abro para reforçar a pergunta ou a colocação que você tenha em relação à sua percepção mediante a palavra de Deus ou a própria história da igreja, do que você tem a responder a despeito disso que nós colocamos aqui. Literalmente, isso aqui que a gente colocou. Quem for falar, ergue a mão e aí um dos irmãos diáconos vai levar o microfone para você. Aqui, aqui atrás. Então, pastor, eu penso que aqui a pergunta já vem uma resposta, né? Cada vestimenta no seu espaço. Assim, a gente, aquela coisa que vem, né, de sempre, a igreja, o prédio onde se reúne para a pregação da palavra, para o estudo da palavra, para as coisas de Deus, é uma roupa social para o culto noturno. Aí tem-se a reunião na quarta-feira, no sábado à tarde, né? Então assim, daí nós vamos mais forte, e calor, aí nós vamos de uma roupa menos camisa manga comprida, menos a calça comprida, aí a gente pode ir de bermuda, tudo respeitando o espaço, né? Aquela coisa do bom senso. Então eu penso que isso, na época do tabernáculo, no templo, e tem vindo, as coisas de Deus, é aquela coisa que logo nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então tem coisas que realmente profana, tanto
corpo como hoje casa de Deus. Ok, então vamos lá. Qual a base bíblica diante da resposta que a irmã está colocando? Que, de acordo com a vestimenta, vai profanar o lugar. Base bíblica. Então, tem vários versículos que daria para a gente encontrar, sendo nova criatura, logo nós vemos, né? Então, aí o Espírito Santo de Deus vai nos fazendo novas. E a gente vai tendo bom senso. Vamos fazer assim, ó. Todo texto bíblico que for citado, então lembra o texto. Aí nós não vamos interpretar ele fora do seu contexto, ok? O pastor não sabe tudo, mas alguns textos básicos eu vou saber falar rapidamente o contexto do versículo. Se eu não souber, eu vou dar uma olhada nos textos, eu vou pegar lá. Então, qual é a base bíblica? Eu vou voltar a pergunta aqui, ser direto. Não estou contestando a irmã, não, por favor, tá? Pastor, assim, só para completar, isso é o meu pensamento. Não vou mudar, assim, questão de daqui até Jesus voltar, esse é o meu pensamento. Fique em paz, fique em paz. Né? Pensamento da gente, a gente muda conforme a obra do Espírito Santo em ceder a palavra de Deus, não é a palavra do pastor nem de ninguém. Só uma questão, vou voltar a pergunta aqui, eu quero que vocês tragam. Olha, eu penso assim, baseado nesse texto bíblico, ou então pode ser tranquilo, normal. Não, eu penso assim porque na história da igreja querida cristã eu vim aprendendo assim, pela liberdade. Só que aí depois nós vamos ir com o texto da palavra de Deus, ok? É isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então voltando, prédio de tijolos, considerando tudo que a gente falou, boné, vestido, short curto, bermuda, música do mundo, isso não vai ser liberalidade, reverência, profanar o lugar sagrado? Não deveria ser cada atividade, vestimenta no seu espaço? Eu não estou respondendo, estou perguntando, pergunta que os irmãos fizeram, eu considerei, coloquei aqui. Quem estava levantando a mão depois, aqui na frente? Vem aqui, por favor, no microfone, rapidão, está aqui. Diga, dentro do que nós estamos perguntando. Bom, eu não vou falar em referência bíblica, mas eu vou falar o que eu penso. Ok. Eu acho que a maioria dos irmãos que estão aqui não vão mudar o estilo de vestimento. Nós vamos continuar vindo do jeito que a gente está vindo. Os que estão vindo para a igreja agora, que vão receber esses ensinamentos que o Senhor está dando agora, com certeza eles poderão assimilar melhor isso aí. Entendeu, pastor? Eu penso assim. Ok. Eu acho que eu não consigo. Ok. Tá? Agora também, só um minutinho. Eu também acho, por exemplo, vestimenta curta. Eu acho que nem mesmo o pastor ou o dirigente, ou seja, chegou aqui com uma vestimenta curta, cruza minhas pernas aí e fico toda, né? Eu acho que é uma situação meio difícil. Com certeza vai haver alguma colocação sobre isso. Ótimo. Ok. Pode ir perguntando aí dentro que, ou respondendo, né? Perguntando dentro que a gente está colocando aí. Mediante toda a colocação que o Senhor fez do tabernáculo e do templo, isso nos dá uma, como é que nós vamos dizer, uma referência. Por exemplo, não se entrava de bermuda, não se entrava de boné, não se entrava de short curto no tabernáculo e no templo naquela época. Com esses ensinamentos, nós trouxemos para a nossa época de hoje, como exemplo vivo, para que nós continuemos a respeitar o local como casa de Deus. Ok. Então, antes de continuar respondendo, eu já vou começar. Todas as vezes que o pastor vier falando algo, por favor, tá? Essa semana eu estava orando, como toda semana a gente ora, não pode deixar de orar, quando a gente prepara a aula. E eu quero que os irmãos saibam o seguinte, que o pastor sofre a angústia que vocês têm, alguns têm, outros mais, outros menos. Eu sofro. E o pastor não tem alegria nem felicidade de ver gente ficando angustiada porque está tendo que ouvir diferente do que aprendeu. Não, eu sofro essa angústia.
ponto, vírgula. Só que, enquanto pastor, eu não posso deixar de mostrar o que a palavra de Deus está nos mostrando. E aí é a obra do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Fechando parênteses, voltando aqui. Dentro das 3 colocações que foram feitas até agora, nós precisamos atentar a algumas questões. Primeiro, ainda focou-se no lugar. As 3 falas foi focada no lugar e não tanto nas pessoas, nos cristãos, como a habitação de Deus. Segunda coisa, quando o irmão ou a irmã for pronunciar alguma coisa, eu sei que é natural isso, por favor, mas só policie o seguinte, e obrigado até pelo respeito que o senhor e o pastor têm dito, por favor, o que a Bíblia tem nos mostrado, ok? Para não ficar assim, o pastor está dizendo, hoje sem citar nomes por uma questão de ética, eu ouvi um dos grandes pastores da igreja presbiteriana, aqueles bem midiáticos, com a mensagem abençoada, só que teve um ponto lá que eu, na minha hermenêutica, discordo totalmente, e olha que ele é televisivo, ele é midiático, eu sou um pequenininho aqui. Por quê? Porque a minha regra de fé e prática não é o pastor fulano de tal, porque está na mídia, tem milhares de seguidores e é da mesma denominação que eu sou. Porque a minha lente hermenêutica é Cristo, é a palavra. E assim como ele é miserável pecador, como eu sou ser humano, a gente vem aprendendo. A gente vê, puxa, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ensinei, não tem coisa ali que nada a ver daquele jeito. Por quê? Porque a gente está sempre aprendendo. Ok? A questão qual que é? Não é o que o pastor de lá pregou. 90% da mensagem é uma benção, 10% nada. Eu falei, não, aqui não dá para, porque o outro texto diz isso, nada. Então, por favor, irmãos, o pastor está tendo todo esse trabalho durante a semana, e eu faço isso com o maior prazer e por amor aos irmãos, de montar tudo isso aqui, de trazer os esboços, e trazer os textos bíblicos. Então, aquilo que está acontecendo hoje na Igreja Cristã da Guarda, aquilo que poderá vir a acontecer na Igreja Cristã da Guarda, que não seja jamais o que o pastor está dizendo, como é para ser, ou como não é para ser, mas é o que a Bíblia está dizendo, e eu estou fazendo uso dela. Ok? Ponto. Então, nessa questão aqui do lugar, ainda está batendo aqui. Por quê? Eu entendo isso. Porque são anos, décadas para alguns, de ensinamento do lugar. Então, vamos pontuar essa questão do lugar ou os cristãos e o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quem estava levantando a mão ali? Ali, por favor, o microfone, e depois aqui. Aqui primeiro, lá? Aqui, por favor, meu irmão. Cadê os nossos auxiliares diáconos, por favor? Ele deu o microfone para mim, eu vou falando então, Paulo, vai. desculpa aí. Eu vejo assim, que cada época teve sua ornamentação, sua roupa, suas coisas e vem vindo. E hoje a gente vai, como lá fora também, vai se entrando as coisas, porque é normal, todo mundo faz, eu vou fazer, então vai se entrando também algumas coisas dentro da igreja e dentro da gente. Igreja, aqui é a comunidade, entendeu? Eu falo assim, igreja, esse ajuntamento, igreja, igreja. Então isso também vem vindo, algumas coisas lá de fora, vem vindo no nosso meio. Mas peraí. Aí eu vejo assim, a pessoa para entrar no fórum, ele vai toda ornamentada. Ele vai de terno, a mulher não pode ir de alça, não pode ir de roupa curta e não pode um monte de coisa. Então tá, ela vai lá. O policial vai trabalhar, ele não pode ir com outra roupa, ele vai de uniforme. O outro vai não sei aonde, vai de uniforme. Você vai no casamento, você não vai de short, você não vai de calça feia, você não vai de roupa feia. Okay. Né? Então você vai. Agora aqui na igreja, que é para o Senhor, que é um ajuntamento do Senhor, que é um ajuntamento que a gente vai louvar o Senhor, que vai, né? Por que a gente vai vir de qualquer jeito? Por que vamos tornar isso aqui de qualquer jeito? Então a Bíblia fala, pode ser que não está dentro deste contexto que você fala, mas em 1 Coríntios 14:40, tudo porém seja feito com ordem e decência. Então eu acho que em qualquer lugar que eu, pessoa, me
se estiver, eu tenho que me comportar com ordem e decência. Joia. A começar pela minha vestimenta, pelo meu viver e pela minha ação ali dentro. Não é porque eu estou lá fora, eu vou viver, vou com shortinho curto, quase pelado. Não é porque eu estou não sei aonde. Às vezes, outro dia eu estava até pensando, falei, olha, você sabe que a gente tinha que ficar um certo negócio de biquíni, porque é uma exposição grande, né, se você olhar assim, mas lá é o lugar, tudo bem. Então lá todo mundo está daquele jeito, você vai. Agora. Lá pode. Não é que lá pode, mas assim, pode. Normal, e coisa, você acaba. É como eu falei, o normal vai vindo para dentro da gente. Então Só a para gente fechar acha aqui, normal. ó. Sim, vamos lá, vou pegar um ponto. A analogia é uma comparação. A qual a Lucy fez é o que eu desde criancinha lá em Barbacena escutava. Porque aspecto, eu nasci no hospital, para começar, não nasci na igreja. Mas desde criança, quando alguém vai falar de reverência, de ordem, de decência, a pessoa sempre se remete a alguns exemplos, inclusive esse do fórum. É normal a Lucy ter falado isso, eu já falei isso várias vezes na minha vida e outros irmãos aqui. Agora o que é interessante nós entendermos é o seguinte, por favor, vamos entender aqui. Primeiro, antes que eu esqueça, o contexto de 1 Coríntios 14 não é a questão de vestimenta, é desordem, de falar em línguas, e de liturgia acústica, não está fora para essa questão. Segundo, olha só, eu vou pedir para que todos leiam comigo isso aqui em uma só voz no 3. Igreja, repensar, ressignificar. Efésios 5:32. Ponto. Por que eu quero ler isso aqui? Primeiro, eu sou um pastor, enquanto pecador, igual cada um dos irmãos e irmãs aqui. Mas eu tenho uma responsabilidade à frente da igreja local. Então, enquanto pastor, e a autoridade que eu tenho enquanto pastor, e a autoridade bíblica, eu posso, com base bíblica, presta atenção, repensar e ressignificar, e eu não estou aqui, nem tenho autoridade de repensar conduta forense, de casamento, de outro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é incomparável isso, né? Eu tenho causas da justiça há mais de 20 anos, como credor, diga-se de passagem, com direitos já adquiridos, só falta eu receber o juiz bater o martelo. E eu frequento esse ambiente há muito tempo. E eu, lógico, que todas as vezes que o advogado falava, você tem que ir lá, porque o juiz, eu colocava o meu paletó e ia. Por quê? Porque para o juiz, que vem lá da ideia da basílica, da cátedra, desde o Império Romano, ele está acostumado a se vestir com a toga. E ele está acostumado naquele ambiente a andar daquele jeito, por quê? Porque ali vai o juiz. E os demais que vão perante o juiz, foi exigido que se vestisse o quê? Trajadamente. Se eu colocasse a camisa para dentro aqui da minha calça, já era o suficiente, eu não preciso ir de terno e gravata perante o juiz, já estou social. Mas a questão é o seguinte, para o juiz, estudou, fez curso, ele tem um cargo dele, não são todos assim, diga-se de passagem, tá? Ele e a lei faz questão que as pessoas respeitem, para não tirar a autoridade do ambiente do juiz. Ponto. O casamento, a mesma coisa, até falei isso no ano passado, eu vou me comportar no casamento conforme os noivos me convidam. Traje, social, não, esporte chique. Beleza? Então, uma coisa é um ambiente casamento, uma coisa é um ambiente fórum, outra coisa é um ambiente, e agora aqui, já não é nem prédio mais, porque ainda as respostas estão sendo centralizadas e focadas no lugar, ainda não veio uma resposta aqui. Só voltar, daqui a pouco, depois do Paulo, aguenta, deixa eu terminar aqui. Agora, diante do que os noivos pedem para que eu vá ao casamento, eu vou. Diante do que um fórum, a justiça institui que eu vá, eu vou. E eu não vou repensar lá, primeiro que se eu fosse um advogado, eu ia até entrar nessa causa aqui, tentar mexer nesse negócio. Eu não sou, então eu vou ficar na minha. Mas aquilo que se refere à igreja e à palavra de Deus, quando eu olho para essa Bíblia, e o Deus dessa Bíblia, e o Deus da igreja diz para mim
assim, ó, isso aqui já foi. Isso aqui, exclusivo, já foi. Esses lugares, já foi. Agora, abençoado, o sagrado é você. O sagrado é você. E o sagrado é você em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Então, não espere, olha só, não espere para ter reverência e decência só no ambiente que ainda está na cabeça da casa de Deus de tijolo, mas tenha reverência e tenha decência 24 horas por dia, qualquer hora, qualquer lugar. Por quê? Porque agora o sagrado não é mais o lugar, o sagrado é o crente. Aí eu não vou repetir os textos que a gente vem lendo todos os domingos, principalmente a pregação do domingo passado. O sagrado é o crente. Então presta atenção, o crente, onde ele vai, ele é sagrado. O comportamento dele deve ser sagrado onde ele vai. Na praia, para ser sagrado. O relacionamento conjugal, marido e mulher, tem que ser sagrado. Na educação, pais e filhos e pais, tem que ser sagrado. Na escola, vida acadêmica, tem que ser sagrado. No trabalho, tem que ser sagrado. Não dá para viver essa dicotomia. Aqui no lugar, é irreverente eu ter alguns comportamentos, mas fora desse lugar, pode. Não, não pode. Porque agora o sagrado é você e sou eu, onde nós estivermos. Ponto. Dentro desse aspecto, a gente vem amparando contextos bíblicos. E aquilo que a gente falou, a cultura de um povo e a história de um povo, ela não incide sobre a palavra de Deus em nenhuma época. Ok? Suponhamos que entrasse hoje aqui um homem vestido de saia. Homem mesmo, homem, com H maiúsculo, macho, M-A-C-H-O, macho. Será? Gente? Hã? É estranho por quê? Isso. É estranho por quê? Qual tradição? Mentira. Sabe por quê? Meu irmão, presta atenção, ó. Presta atenção. Presta atenção. Isso. Acabou, pronto. A cultura escocesa, o homem não anda de saia? Não anda? Lá, é cultura. Nós não vamos aceitar, isso é hipocrisia, não vai aceitar. Pode até fazer assim, ó, bem-vindo em nome de Jesus por dentro. Vamos ser sinceros, vai. Ser sincero, tá bom? Aí olha só, é estranho por quê? Porque a gente, presta atenção. Porque nós estamos olhando o cristianismo, nós estamos olhando para aquele santo, para aquela santa habitação de Deus, pelo estereótipo, pelo cabelo comprido que ela tem ou não tem, pelo brinco, pela maquiagem que ela tem ou não tem, pela vestimenta que ela tem ou não tem, pelo linguajar, glória a Deus, aleluia, bênção que ela tem ou não tem. Isso para mim nunca identificou crente nenhum para mim. Olha só, nós ainda identificamos pelo estereótipo. Agora a questão qual que é? Não é a cultura holandesa, brasileira, americana ou africana, mas é o que diz a palavra de Deus. E aí voltando, se a gente for querer pegar esses líderes aqui, os homens usavam sobretudo, gente, era tipo um vestido. Então não dá para trazer para cá, então está tudo errado, todo mundo igual antigamente aqui. Então, gente, é o seguinte, a cultura, ela não incide sobre a escritura, a escritura. Ok? Então assim, vamos aprender a olhar para as culturas sem nomenclaturizar a pessoa, se ela é santuário de Deus ou não, se ela é cristã ou não. A questão do boné parece que foi vencida, né? Mas para analisar, ainda nós estamos olhando o quê? O lugar, e não o cristão. E aí a gente passa a olhar e fala, mas o que a palavra de Deus diz? Onde está o cristianismo?
é no lugar, é na roupa. E aqui, até utilizando aquilo que a gente falou domingo passado, né? Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. O profeta Isaías, ele, diante do povo de Israel, o povo chegou para o culto, tá? Lá no, deixa eu localizar aqui, o profeta Isaías, pré-exílio. O profeta Isaías estava lá, na época do templo, em pré-exílio. E a crentaiada, os judeus chegaram para o culto. Aí o profeta Isaías, no capítulo 10, ele se volta com boca de Deus para aquele povo, dizendo, sabe o quê? Deus falou para todo mundo ir embora, está dispensado, hoje não tem culto. Como assim? Eu vou trazer para o nosso português claro, tá? Senhor, mas hoje é domingo, está na hora do culto, eu tenho que vir, é culto. E Deus está dizendo para você, não quero. Eu estou cansado desses ajuntamentos solenes. Aí, Deus continuou usando Isaías para dizer o quê? Porque vocês vêm aqui nessa consciência de ajuntamento solene, mas durante a semana não cuidou do órfão, não cuidou da viúva. Os senhores juízes e doutores aí que vêm aqui me cultuar, não pleiteou a causa da viúva como deveria. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Deus dizendo, hoje não tem culto, pode voltar todo mundo para casa. Os irmãos, a roupa que eu uso aqui, que eu uso lá fora, que eu uso em casa, que eu uso em qualquer lugar, não é ela que vai me definir sagrado ou não sagrado, reverência ou não reverência. É a minha vida diante de Deus. E outra coisa, dentro do aspecto de vestimenta, de roupa, né? Se na praia a pessoa usa toda aquela roupa, biquíni cavadão, fazendo a lembrança aqui, e ela acha que lá pode, ela está dizendo assim, aqui o meu corpo não é santuário de Deus, aqui é para mostrar para quem eu quero mostrar, e para o sol queimar, mas lá no santuário, eu vou cobertinha, porque senão lá, e aí bem levantado, eu vou excitar o homem, eu vou envergonhar. E olha, presta atenção, você não vai quebrar a reverência com o prédio, você vai ser irreverente diante do teu irmão, porque ele é o sagrado, mas tanto aqui, quanto numa casa, quanto na praia, quanto na rua, em qualquer lugar, porque o sagrado não é um lugar, o sagrado é um irmão. Então, grave bem isso, grave bem isso. Tudo isso olhando, considerando tudo que a gente vem olhando nesses últimos domingos, considerando a palavra de Deus. Ok? O irmão Paulo que estava levantando a mão faz tempo, deixa ele falar aqui depois. A pergunta foi na questão do vestimento dentro do dito templo aqui, né? Que a gente já entendeu que isso aqui é uma parte da igreja. É um prédio. Não há na Bíblia, na minha concepção, dizendo em nenhum lugar que não poderia entrar com roupa A, B ou C. Nenhum lugar, até porque a Bíblia, os povos, quando essa Bíblia foi escrita até onde nós temos, é bem diferente de hoje, bem diferente. Aí eu uso um texto para a minha vida, se eu estiver fora do contexto, o pastor, por favor, me corrija. Quando Paulo fala ali na questão dos Filipenses, né? E aí ele está lá no versículo 8, 4, 8, ele diz assim, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, né? E trabalha esse contexto para uma confusão que está tendo ali entre duas irmãs na igreja. Isso. Então eu uso isso para a minha vida quando eu me iro com algum irmão que eu devo amar, porque o Papai do Céu diz que eu devo amar meu irmão, apesar do problema que ele tem. Eu uso isso para a minha vida. Isso. Então, Aí deixa eu pegar esse texto que está dizendo tudo que é amado, tudo que é bom. Olha só, vou usar o contexto agora. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Filipenses. Presta atenção você, que acontecia onde? Aqui? Aqui? Esquece isso tudo. Acontecia? Aqui. Nas casas. Igreja nas casas. Considerando todas as aulas passadas. A igreja está acontecendo nas casas. Casa que não foi tido em momento algum como lugar sagrado. Em momento algum não foi tido como casa de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, que pregava lá nas casas, dizia, vós sois o templo
Vós sois o santuário, vós sois a casa. O próprio Paulo dizendo. Então esse contexto que o irmão está colocando é usado porque Paulo está trabalhando no dia a dia daquela comunidade que estava reunida na casa naquela hora que ele foi lá. Então, em todo lugar, em toda geografia, mas diante de quem? Diante do seu irmão em Cristo, diante do cidadão, do ser humano. Esse é o objetivo. Sabe a velha frase que a gente usava quando queria falar muito de missões? Por isso que eu falo, olha, tem que chegar no ponto de missões, então a coisa vai pegar mais ainda. A igreja tem que ser igreja fora das quatro paredes. É disso aqui que a gente está falando agora, o que falava lá atrás, eu não se pensava nisso. Porque todas vezes falam, a igreja tem que ser igreja fora das quatro paredes, que tem que pregar o evangelho lá fora. Não é só isso. Não é só isso. É ser igreja em todo e qualquer lugar. É ser sagrado em todo e qualquer lugar. Segunda narrativa da palavra. O presbítero Roberto, que está com a câmera sendo auxiliado pelo Erildo, ele desceu. Eu vou dar o uso da palavra dele, depois eu volto aqui e aí eu retomo as perguntas de vocês. Pastor, continuando com o tema aí, Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ele fala isso, ó, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Ok. E logo em seguida também fala da mulher, a mesma coisa. Eu estou vendo isso aqui isoladamente, falta o contexto disso aqui, ou é isso mesmo que ele quis dizer lá para os Coríntios? A gente tem que entrar no contexto, porque senão, antes de eu pregar hoje à noite, eu vou ter que raspar a cabeça, porque ela está coberta, aqui tem cabelo ainda. Eu estou falando para o presbítero Paulo, o senhor prega hoje, porque está com a cabeça coberta. Ok? Cabeça coberta para o homem, cabeludo. Cabeça coberta para a mulher, a questão do véu, que é que algumas denominações ainda defendem o uso do véu. Esse contexto, Paulo está lembrando de Moisés, lá no passado. E Paulo está, na verdade, levando a igreja de Corinto a repensar isso. Porque depois Paulo vai dizer, e esse é um dos textos que eu vou usar mais à frente: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então esse texto de cabeça descoberta não tem como utilizar e colocar como regra hoje, senão está todo mundo errado aqui. Ok? Isso tem a ver, e aí lembrando, cidade de Corinto, a questão dos templos da cidade de Corinto, todos que eram consagrados à idolatria. Ok? Os templos que tinham os seus deuses, as suas culturas religiosas, e várias mulheres que eram sacerdotisas nesses templos, elas iam para o altar desses templos oferecer, elas eram sacerdotisas, elas iam oferecer um rito aos deuses que eles tinham, gregos e romanos, na cidade de Corinto, com a cabeça raspadas, as mulheres carecas, elas eram vistas como sacerdotisas. E essas mulheres, algumas delas começaram a frequentar a reunião da igreja nas casas. Algumas de fato se converteram, outras não. E aí eu já vou entrar um pouquinho mais além, não só da mulher estar com o cabelo coberto, mas também que ela fique o que na igreja? Calada. Paulo está dizendo isso, não é contra a figura da mulher na igreja. Paulo está dizendo dessas sacerdotisas, pseudas convertidas, que estavam causando tumulto lá na reunião da igreja, nas casas. Então Paulo fala assim, se de fato converteu, vai deixar o cabelo crescer, não vai dar para ela oferecer sacrifício lá no templo dela toda semana. Então se ela não se converteu, ela vai continuar careca, essa aí não vai ser bem vista aqui, bem vista aqui. Então a gente tem que pegar sempre o contexto, o que o texto está dizendo para quem que é, ok? Por favor. Só um pouquinho. Vem. Microfone outro, por favor. Aliás, cadê o microfone que está no culto? Então vou voltar. Traz aqui para mim, por favor. Presbítero Roberto, estava com a pergunta. Você quer continuar aí? Foi? Presta o microfone, presbítero Roberto. Obrigado, meu irmão. Pastor, insistindo nesse ponto aí. Vai lá. O versículo 7 fala assim, ó, pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Não tinha implante naquela época. Oi? Não existia implante naquela época. Então, eu acho que o cabelo, ele é natural da pessoa, não é que ele... Aí, gente, aquela questão, né? O Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento é cumprimento. Nós não podemos interpretar versículos isolados como o Espírito Roberto.
essa questão de cabeça raspada ou não raspada, aí um crente antigo já tem que ter o pressuposto da lei do Nazireu, lá no Antigo Testamento. Alguém lembra da lei do Nazireu aqui? A gente já estudou isso, gente, lá no Antigo Testamento. Então, isso aí foi sim, foi. Cristo cumpriu esses ritos, gente. Ok? Cristo cumpriu isso, tá bom? Eu vou voltar às perguntas, mas eu sei que algumas eu vou continuar respondendo aqui, tá? Então calma aí, que a gente já vai abrir para você de novo. Passa a página, não, ainda não. Deixa eu terminar aqui essa colocação e a gente já vai para a página, não é 6, é um adendo da página 5.5. Vamos lá. Abaixo do varal, linha do tempo, na página 5.5, considerando que lemos ter ocorrido a partir do 4º século. Presta atenção, o pastor está dizendo, tá? Considerando o que lemos. Eu estou dando aula hoje, partindo do princípio que você leu. Eu faltei, está no YouTube. Vai no YouTube e ouça. Está lá. A partir do 4º século, nos templos e nas pessoas. O que aconteceu a partir do 4º século, nos templos e nas pessoas? E aqui eu quero que você veja, por isso que a gente entende, caminha com graça, por que dessa confusão e dessa crise. Aí talvez a gente consiga te ajudar agora aqui um pouco. Parte da crise da maioria tem a ver com o que está ali. A reunião nas casas. Daqui para a Basílica, não vou retomar a Basílica. Eu trouxe uma nota de rodapé gigante, uma aula só de Basílica do domingo passado, junto com outros assuntos. Então, leia a aula Basílica, se não tem a cópia, pede, ou vai no YouTube que está lá. Na Basílica, 4º século, o que acontece lá? Estava indo tão bem aqui na reunião das casas. Basílica, 4º século, Constantino, Império Romano, há uma pseudo-conversão ao cristianismo. Aí Constantino, a mãe dele, Helena e Teodósio, presta atenção, vai ocorrer aqui entre a Basílica no 4º século e depois os templos que vão ser levantados para os cristãos, depois que Roma oficializa o cristianismo, religião oficial, vai retornar, gente, olha só, e não é Deus, presta atenção no que o pastor está dizendo, e a Bíblia diz, tá? Não é Deus que faz isso, porque a Bíblia me diz outra coisa, que Deus vinha fazendo. O homem faz isso. Por isso que eu coloquei Constantino, Teodósio. História. A Basílica passa a ser um lugar de reunião dos cristãos, porque Roma oficializa o cristianismo da religião oficial. Depois da Basílica, Teodósio, a mãe de Constantino, Helena, fala: vamos construir templo para eles. Vamos, mas que templo? O que veio na cabeça deles? Vamos fazer uma mistureba. Então há uma mistura, algumas práticas, não são todas, porque não tem sacrifício de animais aqui, e não tem outras, um monte de coisa lá, mas a Basílica e o templo, quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, no 4º século para frente, há uma mistura de práticas de templo e de sinagoga. O que era, pastor? Eu não posso mais voltar, aulas anteriores. Quais eram as práticas do templo e da sinagoga? Já estudamos. O Império Romano pega parte das práticas do templo e da sinagoga e coloca aqui. Mas eles colocam como? Porque quem vai dirigir isso aqui são os judeus, senhores da religião aqui na época. Alguns cristãos, outros não cristãos, outros só judeus judaizantes, apegados à Torá e aos profetas. Outros judeus cristãos apegados a Cristo, já convertidos. Mas quem acaba predominando ali é a prática da Basílica. Quem veio no passado, lembre, por favor. Quem não veio, leia na aula ou no YouTube, que nós colocamos como que a Basílica se formava. Onde ficava o clero, onde ficava o leigo, onde ficava o coro, quem subia no púlpito, com que roupa ele subia no púlpito, até onde o povo ia, tudo isso na Basílica. Presta atenção, tudo isso na Basílica. Nada disso acontecia aqui no templo e no tabernáculo. Primeiro que o povo só ficava no átrio, que é o pátio.
Porque no templo só entrava o sacerdote, no santíssimo lugar, o sumo sacerdote. Então não tem nada a ver aqui. Ah, pastor, o que eles levaram para lá? Eles pegaram, na verdade, um monte de coisa da Basílica Romana, colocaram nos templos que foram construídos a partir do quarto século. O que eles trouxeram de lá? Eles trouxeram a figura do sacerdote, e entre aspas, do sumo sacerdote, que são os papas, os bispos, os padres, a hierarquia, a encíclica papal do sumo sacerdote, e os padres e papas, os outros abaixo, o clero, um sacerdote mais ou menos. O que acontece aqui? Eles trazem parte do templo e parte da sinagoga. Aqui no templo eles vão ter leitura bíblica, mas olha só o estrago: latim. Porque antes daqui, aí abre-se um parênteses, você bota no Google lá, tá? Vulgata, pesquisa, para você essa semana, Vulgata. Você vai entender o que foi a Vulgata, ok? Que foi a tradução da Bíblia para o latim. Ponto. Aqui voltam a ler a Bíblia, só que em latim. Quem que tinha compreensão do latim naquela época? Clero, os padres e alguns ricaços que tinham condição de aprender o latim. Mas quem tinha acesso à Bíblia, a leitura e o entendimento do latim era o padre, e era lido no culto, na missa, de costa para o povo, e o povo não entendia burufa nenhuma. E do lado direito ou esquerdo, assim como na basílica, ficava o coro. Quem cantava não era o povo, era o coro, porque eles são levitas. Entre o coro e entre o Papa, aí você olha para a estrutura da instituição que eu estou falando hoje, ficava aquelas cadeiras, nos primeiros lugares perto da mesa da Eucaristia, que ficavam os padres. Por favor, vocês estão lembrando aqui da aula passada? Hoje, os presbíteros. A Bíblia era lida em latim, o povo não entendia nada. O clero cantava aqueles cânticos, bem que o povo não entendia nada, o coro. As orações não eram feitas pelo povo, é só pelo clero, porque eles são os sacerdotes. E aí o povo meio dizia: amém, amém, amém. Agora presta atenção, sabe durante quanto tempo isso acontece? Aqui é o problema nosso hoje. Também, né? Parte. São 12 séculos, que é chamada Era das Trevas. 12 séculos sem leitura bíblica. Olha aqui, como maravilhosamente acontecia aqui nas casas. 12 séculos sem participação de ensino mútuo. Quando Paulo fala de molestar uns aos outros, exortar uns aos outros. 12 séculos sem isso, gente. São 1.200 anos de história na cabeça da cristandade. São 1.200 anos, até que no século XVI, por isso do quarto ao 16º século, século XVI, 1.200 anos, acontece a reforma protestante. Mas eu coloquei templos, pontinhos, igrejas, pontinhos. O que são esses pontinhos? Esses pontinhos, meus irmãos, é o que a gente está vivendo hoje, que a gente está chamando, na base da palavra de Deus, a repensar. Ok? Então, uma rápida amostragem, percebe que a cultura greco-romana dos seus templos pagãos, diga-se de passagem, que adoravam outros deuses, a política da boa vizinhança com a cristandade oficializa a religião oficial em Roma, o cristianismo, e
pega um pouquinho do templo, um pouquinho da sinagoga e um montão da basílica, cultura greco-romana, e formata o que vai ser o templo, não só o templo, mas o que vai ser a igreja, o comportamento das pessoas. E aqui oficializa-se a separação clero e leigo, mais espiritual, menos espiritual. E aqui se oficializa novamente: aqui é a casa de Deus, aqui é o sagrado, aqui as coisas acontecem, e aqui você tem que se comportar como a gente diz que você tem que se comportar. E como o pessoal tem a Bíblia em latim e não tem burufa nenhuma, eles vão fazer o quê? Ponto e vírgula. Hoje nós temos N versões bíblicas. N versões bíblicas. Ok? E o que nós estamos fazendo nada mais é do que repensar. Repensar. Cutucar, mexer. Agora, uma coisa que eu quero colocar para os irmãos: não é só o evangelho que sofre essa crise. Presta atenção que eu vou dizer sem escândalo nenhum, tá? Por favor. Qualquer outra seita, qualquer outra religião, que a sua liderança tiver coragem de desmistificar o lugar sagrado deles, vai acontecer a mesma crise na cabeça do povo. Mesma coisa. Só que eu não sou deles, eu sou cristão presbiteriano. Então eu tenho o direito de repensar onde eu estou. No meio dos outros eles repensam. Então, nesse aspecto aqui, é que a gente convida a igreja para olhar, gente. Isso aqui tudo é história. Isso aqui tudo está nos livros. Isso aqui tudo está nos livros. Para você e eu lermos, estudarmos. E o que é que está na Bíblia que Deus falou? A igreja, a minha igreja, é para andar assim. Só que durante 1200 anos, o povo ficou sem acesso à Bíblia. Aí teve um domínio, um poder do clero. Aí o povo faz o que quer. Que é o que eu vou dizer para vocês hoje. Há ainda muitas denominações, religiões, que o clero detém o povo na mão. O povo come na mão do clero. Faz o que o clero manda. A pessoa não compra uma geladeira sem consultar o clero. Ela vai fazer qualquer coisa, tem que consultar o clero. Porque é o clero que vai legitimar ou abençoar aquilo que ela vai fazer. Porque ela não entendeu ainda que ela é o sagrado. Que ela é a habitação de Deus. Ela precisa do clero. Continuando aqui, considerando a história. Voltando, considerando que lemos ocorrido no quarto século, espaço do leigo e do clero, definição de classe de cristão, como leigos submetendo-se ao clero sacerdote, templo, local de missa, culto, serviço religioso. Aí eu coloquei no final, vou pedir para que os nossos irmãos diáconos me ajudem aqui na distribuição, não do pão e do vinho, mas da folha, da próxima folha. Deixa eu ver quanto tempo eu vou ter aqui. 7 horas, 15 minutos. Ok, passa por favor para os irmãos. Você vai receber, mas não olha para essa. Continue olhando para 5 aqui, finalzinho dela. O que tem no final da página 5 aí? Você pensando, eu pensando. Esse aí é você, desculpa se eu não desenhei tão bonito quanto você é, ok? Mas esse aí significa você pensando ou eu pensando. O Paulo está falando que parece bastante com ele, porque está carequinha, desculpa os cabeludos aí, tá? E essa nuvenzinha de pensamento é como se estivesse saindo da cabeça desse pensante. E aqui eu quero colocar isso para você e para mim. A concepção que se tem hoje de igreja é definidora. Meu irmão, presta atenção, pastor Bezerra. A concepção que está na sua cabeça, na minha cabeça, do que vem a ser igreja, vai definir tudo isso aqui mais um pouco. A minha e a sua forma de viver igreja. Vai definir o dia no qual se vive igreja. Vai definir o local no qual se vive igreja. E vai definir o meu relacionamento com o outro. Você sabia disso? Você sabe o quanto isso é sério? Nós não estamos simplesmente olhando para a história. Nós não estamos simplesmente trabalhando o texto bíblico que vem desconstruindo algumas concepções nossas. Mas, muito pelo contrário, vem construindo uma vida melhor de ser cristão. Uma vida melhor de ser cristão. Se eu puder fazer uma analogia aqui, toda largada de uma maratona é uma alegria, uma festa. Mas todo o trajeto da maratona vem cãibra,
Eu já corri de 10 quilômetros, mas já corri, eu sei o que é. Vem cãibra, vem vontade de desistir. Às vezes você cai, rala o joelho. Às vezes um francês corta a sua frente, igual no último maratonista brasileiro lá que foi atrapalhado na maratona. Não essa, nas últimas. Mas quando você cruza a linha de chegada, o sabor é incomparável. Você chegou, você cruzou a linha de chegada. A analogia que eu estou fazendo é o que nós estamos estudando aqui. A largada é boa, porque é todo mundo curioso para ver onde vai dar. Mas no meio do caminho, começa a gente, cãibra, não pode mexer nisso. Cãibra, não, a igreja é isso. Dor, vontade de desistir. Não, calma, prossegue. Porque quando passar a fita da chegada, você vai ver que o sabor é melhor. É uma delícia. É uma delícia. E é abençoador. É o que te aguarda, o que nos aguarda com Deus Jesus Cristo, tá bom? Então, página que não tem número aí, mas é o adendo da página 5. Atos 7. Nós vamos ler The Flash. E depois João, capítulo 4. Atos 7. Toma água. Atos 7, verso 44, 47 e 49. Vamos situar o contexto aqui para eu ter que explicar e fazer uma pregação em cima disso. Estevão, um dos oficiais da igreja primitiva lá de Jerusalém, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Ok? Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, trabalhava, servia piedosamente na igreja. Olha o que vai acontecer. E agora esse homem piedoso, cheio do Espírito Santo, foi chamado, presta atenção, esse é o contexto, tá? Ele é chamado perante o Sinédrio, a liderança da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque Estevão decidiu pensar fora da casinha. Você entendeu, né? Vamos ler aqui. Capítulo 7, verso 44, 47 e 49. 44. Estevão, no seu discurso enorme, vou ler resumidamente. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então volte seus olhos aqui ao varal. O tabernáculo que Estevão está falando aqui em Atos 7, diante da liderança da igreja religiosa lá em Jerusalém, ele está falando aquele tabernáculo esteve lá, entre os nossos pais, conforme Deus. Então volta aqui, ó. Estevão está lembrando da história bíblica, foi Salomão quem edificou lá a casa. Mas ele continua dizendo, verso 49: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Termine de ler todos, por favor, comigo, no 3:3. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Imagina Deus falando isso para você hoje, tá? Para mim. Tem alguém querendo construir casa para Deus aqui? Deus está dizendo isso para você aqui hoje. Continuando aqui. Volte os olhos aos xérifes, agora antes de eu ler João. Xérifes da página que você recebeu. De Moisés a Salomão ou Herodes, né, porque o templo é repaginado por Herodes, o templo, o santuário, construído por homens, sob as mãos de Deus, que desenhou, projetou, orientou, condicionou o homem para tal feito. Ó, presta atenção. Quando Estevão está falando assim, quem vocês acham que vocês são? Que vocês acham que vocês construíram uma casa para mim? Primeiro, foi Deus quem deu tudo desenhado, escrito na prancheta para Moisés. Depois foi Deus quem desenhou e deu tudo desenhado e pronto na prancheta para Salomão. Deus está falando, não foi Moisés quem decidiu fazer o que ele queria fazer. Não foi Salomão quem decidiu. Quem são vocês para achar que constrói para mim? Eu que construí. Eu usei Moisés e Salomão. Ponto. É isso que Estevão está dizendo lá. Aqui na Basílica são os deuses pagãos, a religião greco-romana, não é Deus. Yahvé, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Voltando aqui, na segunda seta do ponto C, na morte, ressurreição de Jesus Cristo, o templo construído por homens deixa de ser santuário, a habitação de Deus. Eu dei uma semana para quem quisesse me perguntar sobre o sermão do domingo passado. Então, se alguém quiser perguntar, vai perguntar na semana agora, não agora, por favor, tá? Agora é aula.
Teve uma semana para perguntar. O pastor deu abertura total. Ok? Vocês vão ter uma próxima semana para perguntar o que eu vou pregar hoje, que a gente continua no tema. Tem uma semana para perguntar. Ou na sua casa, você vem aqui, telefone, WhatsApp, vai, a gente conversa. Então, vamos partir do pressuposto que já foi dito, biblicamente, sempre sustentado. Então, na morte e na ressurreição, o templo deixa de ser. Esse templo aqui deixa de ser. Porque Cristo inaugura um novo templo, uma nova morada. Agora eu vou ler João 4. Vamos lá, levantar. Mateus, Marcos, Lucas, João. Já tinha gente com crise lá, viu? Não é apenas eu e você, não somos apenas nós que temos crise com isso, tá bom? Desde a época de Jesus já tinha gente com crise. Mas Jesus não deixava de dizer o que dizer, não. E eu tenho que imitar ele. Miserável, homem que sou, peco, erro, machucho, mas eu tento, na medida do possível, imitá-lo. Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 a 7. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Agora eu vou ler o verso 19 a 24, conforme está no seu chefe. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve. Vamos voltar aqui antes de continuar a leitura. A mulher samaritana, por favor, tá? O crente antigo tem que trazer esse contexto bíblico na cabeça. Eu falei de poço de Jacó aqui, já é para você se situar. Antigo Testamento aí, tá? Quem não é crente antigo, poço de Jacó, construído ali na região de Samaria. Voltar lá na época de Jacó. A mulher samaritana, ela está ali naquele poço de Jacó. Então, geograficamente, essa mulher está mais ou menos a uns 40, 50 quilômetros de Jerusalém. Estou falando de geografia bíblica. Ali perto de Sicar, está na região de Sicar, conforme a gente leu o texto aqui. E a mulher está bebendo água ali nesse poço. E Jesus encontra com ela e ela fala: tu és profeta, porque Jesus falou para ela: ei, você já tem 5 maridos. E ela falou: tu és profeta. E aí ela fala assim: olha, os nossos pais. Vou voltar a olhar aqui, depois que eu dei o contexto para os irmãos. Verso 21. Pode escrever? Não. Verso 20. Nossos pais adoravam neste. Nossos pais, a mulher, cara, a samaritana, ela está falando assim, que os pais dela adoravam neste monte. Está vendo, Jesus? Aí eu vou te situar, tá? Ali no monte, na região chamado Monte Gerizim. E depois do regresso do povo do exílio da Babilônia, aquele povo do norte que é levado pelos assírios, fica em Samaria. São judeus samaritanos que ficam lá, não voltam. Eles decidem erigir um templo ali. Aí essa mulher cai diante de Jesus e diz o seguinte: Senhor, já que tu és profeta, vamos bater um papo aqui, eu estou em crise. Os nossos pais, Jesus, dizem que a gente tem que adorar a Deus aqui, nesse monte. Estou falando do Monte Gerizim. Aí continua o verso 20. Vós, entretanto, sabe o que a mulher samaritana fez? O Senhor que é judeu, e todos os judeus, porque Jesus é judeu, vamos lembrar disso, tá? O Senhor que é judeu, e todos os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve. Aqui, ó, volta os olhos aqui no varal. A mulher que se voltou para Jesus, ó, nossos pais dizem que é ali, hoje eles dizem. Mas vocês, os senhores dos judeus, todos dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus, sem problema nenhum, ele diz no verso 21 em diante: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, ou seja, nem nesse montezinho aí, de Gerizim, de Sicar, dos seus pais, e nem em Jerusalém, lá no templo, adorareis o Pai. Verso 22. Vós adorais que não conheceis. Vocês samaritanos não continuaram entendendo a revelação da palavra. Vocês não vão nem entender o que vocês estão adorando aí, mas pensa. Aí Jesus continuou: nós adoramos e conhecemos. Nós, os judeus, até sabemos do templo, como funciona e tudo mais. Porque a salvação vem dos judeus. Não é que o judeu é detentor da salvação, é que Deus escolhe a nação judaica, Israel, para levar a salvação. É isso que Jesus está dizendo, tá? Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus estava falando de uma hora que iria acontecer, na sua morte e ressurreição, quando a nova igreja, a nova casa ia ser estabelecida. Depois de alguns anos, no ano 70, o templo vai ser destruído. Aí também, depois da morte e ressurreição de Jesus, virá o Pentecoste, e o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne. E aí, esse derramar, todos vós adorareis. Mas não é Gerizim, não é Jerusalém, porque agora os sagrados são vocês, que agora Deus decidiu habitar em vocês. Foi onde estiver. E é vestido do jeito que estiver, que estará profanando ou honrando, independente do lugar. Deixa eu tentar trazer de uma maneira bem concreta. Fui! Eis que eu e mais alguns irmãos ainda estamos na hora das 17 horas e 30 minutos, e nós estamos em casa, e no caminho da nossa casa, para a igreja, cheguei. Moleque, cala a boca, entrando na casa de Deus. Mulher, não discute mais aqui nosso relacionamento, estamos na casa de Deus. Lá em casa a gente continua quebrando o pau. Porque lá não é casa de Deus. O sagrado é aqui. Então aqui a gente tem um comportamentozinho. Mas lá fora, quem manda sou eu. Não entendeu o sagrado. Obrigado, Diabo. Então vamos lá. A conclusão ainda está cedo. Não ouviram, mas Moisés está dizendo que a conclusão é que nós não precisamos mais disso aqui. Então a questão que nós colocamos é: a partir da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, a igreja, em toda a sua história, e até a volta gloriosa de Jesus, não precisou e não precisará de nenhum prédio edificado que seja consagrado por homens e que ali seja visto como lugar da habitação, que ali seja visto como lugar da manifestação da glória de Deus, que ali seja visto como lugar onde eu tenho que ter reverência. Nesse aspecto, a igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus, nunca precisou de um lugar como esse. Por isso que o povo foi e se resolveu nas casas. Quem inventou de fazer de novo foi a partir daqui. Agora, esse lugar aqui, assim como todos os outros prédios onde a igreja se reúne, ele é útil. Por quê? Volto a dizer, porque na minha casa não cabe todos vocês. Cabe na sua, todo mundo aqui? E eu quero estar com vocês, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Eu quero tanto estar com vocês, que na minha casa não tem som, não tem microfone, não vai dar para todo mundo ouvir. Então a gente tem esse lugar. Lá não tem poltrona confortável assim, tem um sofá mais ou menos que não vai dar para confortar todo mundo. É porque na sua casa não cabe todo mundo. E porque Hebreus 10, 25 diz: não abandoneis a vossa igreja, não abandoneis o vosso templo, não abandoneis a vossa casa de Deus. O que diz Hebreus 10, 25? Não deixeis de congregar. Isso, congregar, irmãos. Como é costume de alguns, e é pecado. Quem deixa de congregar está desobedecendo a palavra de Deus, porque é para congregar. Agora, como que a gente vai congregar quase 100 pessoas dentro de uma casa? Então esse prédio é bem-vindo. Esse prédio é útil. Essa estrutura é útil. Porque didaticamente, pedagogicamente, ela nos ajuda. Agora o aspecto é: eu ainda preciso desse lugar para que eu viva o meu sagrado e lá fora eu continue a viver do jeito que eu acho. Ou eu vou entender que o sagrado sou eu, preciso mudar o meu comportamento onde eu estou. Tem todas essas perguntas a serem feitas, meus irmãos, comigo.
Vocês entenderam o que eu falei? Eu estou encerrando aqui de fato agora, porque o horário está estourou. 2 minutos. Deixa eu tentar dizer mais uma vez. Quando Deus decidiu sacralizar você, quando Deus decidiu me sacralizar, foi Ele que decidiu. Quando Ele falou, não é mais em tempo que eu vou habitar, eu vou habitar em você. Ok? Então agora a tua vida tem que ser culto para mim. Em espírito e em verdade, tem que ser. Então é o seguinte, meu filho e minha filha, em Jesus Cristo, você que nasceu de novo, eu vou bem direto no nosso português. Tem um relacionamento marido e mulher, homem casado com mulher, vai ser claro na questão do casal aqui, né? Bem claro, sem medo de ser feliz. Tem um relacionamento com a tua esposa, homem, tem que ser santo. Se você maltrata a sua esposa, se você, esposa, maltrata o seu marido, você profanou o santuário. Você sabia disso? Não esse aqui não é mais. Não esse lugar, sabe? Porque Jesus disse que o santuário seria ele, ela. Filho e filha, se você desobedece seu pai e sua mãe, você profanou o santuário. Você foi irreverente. Porque a palavra de Deus diz que filho tem que honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Você que é funcionário, empregado, se você enrolou no seu trabalho, se você mentiu no seu trabalho, se você fez coisa errada no seu trabalho, você é o santuário, você profanou essa habitação de Deus. Se você lá na escola tem um comportamento horrível, se você cola, se você maltrata os seus colegas de escola, se você tem um comportamento que não é santo lá, você está profanando o santuário, porque você é o santuário lá. Você está entendendo isso? Você é o santuário lá. Ou seja, meu irmão, ser crente é isso. Porque se achar que é aqui e lá fora não, talvez essa é a dificuldade do testemunho da igreja. Como eu digo da parte, não estou dizendo todos. A minha vida, a sua vida é sagrado, é santuário de Deus onde nós estivermos. Em todos os nossos fazeres. Não tem esse negócio, não, aqui não, no meu casamento não, meu trabalho não. Não, agora eu vou na igreja viver um culto. Não, já era. Porque Deus vai descer e vai falar igual Isaías falou, acabou o culto, não vem não, porque semana inteira viveu vida torta. Agora vai querer pagar uma de crente no domingo? Isso mexe com você, isso mexe comigo. Isso mexe com toda pessoa que está acostumada a ter essa relação com Deus. Porque para a gente o lugar de viver a santidade é aqui. O lugar do culto é aqui. O lugar da manifestação da glória de Deus é aqui. No ano passado eu ia cantar um cante aqui no canteiro, vou usar agora. Eu cantava bastante isso aqui, até tocava na bateria. Aí a gente vai crescendo, amadurecendo e para de cantar. O culto hoje vai ser maravilhoso. Quem conhece continua? Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Por que o culto hoje vai ser maravilhoso? Não preciso acabar de cantar a letra não, né? Porque é o sagrado, esse lugar onde é a casa de Deus. Porque o pastor sacerdote, porque o pessoal da música, os levitas, se consagrou e eles vão invocar e Deus vai baixar aqui a manifestação da glória de Deus aqui. O culto vai ser maravilhoso. Que base bíblica eu tenho para isso? Nenhuma. Sabe onde o culto tem que ser maravilhoso? Amanhã. Lá na sua casa, lá na minha casa, lá no seu trabalho, lá o culto tem que ser maravilhoso. Pastor, mas não vai ter o Senhor pregando lá, não vai ter o hino, o cântico, então. Pois é, meu querido, é porque o culto é a vida. Então por que o ajuntamento? Porque o ajuntamento é mandamento de Deus, e no ajuntamento, todos os que viveram o culto durante a semana, agora coletivamente vão viver o culto a Deus. Agora, coletivamente. Porque isso aqui é brasa viva, você me aquece, a gente estimula a continuar nessa fé. Você é brasa para mim, eu tenho que ser brasa para você, e assim uns para os outros. Mas o culto tem que ser culto, todo lugar. Porque o sagrado não é aqui. O sagrado é você. O sagrado é você. Meus irmãos, a minha oração tem sido e continuará a ser que o Espírito Santo de Deus
continue a falar comigo, continue a falar com você. E todos os textos bíblicos que nós temos lido aqui, que eu e você possamos nos debruçar sobre eles durante a semana. E quem precisar conversar e perguntar, nos procure durante a semana. Se precisar continuar aqui nessa chamada, para aí você poder refletir, e a gente vai pensar durante a semana. Mas eu digo, nós estamos começando, tá? Estamos começando. Essa é a ponta do iceberg, né? Muito mais coisas ainda. Muito mais coisas. Mas diante daquilo que a gente vê, a palavra de Deus, depois da linha de chegada, é que eu quero dizer, aqueles que não desistirem por causa da cãibra, das cãibras, vai ser muito mais saborosa, vai ser muito mais gostosa, vai ser abençoadora. Deus abençoe sua vida. Nós não temos aniversariante essa semana, só vamos ter na outra semana e a gente vai chamar as pessoas que nós orarmos. E assim, aquilo que o pastor decidiu fazer, eu estava com uma outra série de mensagens sendo preparada. Mas eu falei, puxa vida, esse é um tema tão... não é um tema simples, não é um tema fácil. E aí eu venho na escola dominical, eu trabalho aquele tema com eles, aí vai no café, na mensagem eu já trago um outro tema, não, pera lá, tem que ajudar os meus irmãos. Então por isso que eu decidi, deixei uma série de mensagens que eu comecei guardado, em outra época, e vim para essa. Então o que o pastor vai pregar hoje, conforme a palavra de Deus diz, ainda é esse tema. Só que eu não vou repetir a aula, não. Vou pregar um outro texto, mas que vai reforçar a consciência que você vem buscando ter aqui na aula. Ah, pastor, mas no culto não dá para interromper e perguntar. Por favor, não faça isso, porque eu não vou abrir a palavra para você. Ok? Mas durante a semana, anota tudo que for pregado. E durante a semana você me telefona, manda o WhatsApp, fala que você vai entrar, você vem na sala pastoral, pede para ir na tua casa. E eu vou tentar conversar com você sobre qualquer dúvida que você venha a ter diante do que vai ser pregado agora à noite. Amém? Fechado? Eu estou assumindo um compromisso. Pastor, vai dar muito trabalho. Na verdade, eu gostaria que desse mesmo. Acaba me procurando. Vamos orar, vamos ficar em pé? Vamos orar. Domingo que vem a gente continua. E por favor, quem não acompanhou, não é uma pessoa só, tá? São várias pessoas. Ah, pastor está falando para mim. Não. Estou falando para quem não vem acompanhando as últimas aulas. Está lá no YouTube, vai lá, ouve. Você não tem a cópia? Eu arrumo a cópia para você. Leia, estude, veja, para que você possa ter pressuposto para domingo que vem. Porque domingo que vem, meus irmãos, vem outras informações a partir de onde paramos aqui. Domingo que vem eu já vou pegar aqui, ó, a partir do quarto século, passando pela reforma e chegando na igreja de hoje. Tá bom? E aí a gente vai entrar em outras questões. Deus, nós oramos mais uma vez ao Senhor neste lugar, esse santo ajuntamento desses irmãos e irmãs, agradecidos a Deus pela sua palavra, e que seja a tua palavra, Deus, que continue a falar na nossa mente, que continue a falar na nossa alma, que continue, ó Deus, a ministrar a cada um de nós. Pai, nós somos seres humanos falhos, limitados, e carecemos, Deus, da direção do Senhor sobre as nossas vidas. E que haja, ó Deus, da parte de cada um de nós, curvar-se a sua palavra. Não a palavra de um ou de outro, não a minha própria palavra, mas a sua palavra, Deus. Para que o Senhor possa continuar a ministrar, para que o Senhor possa fazer, Deus, de mim, em mim, verdadeiramente, santuário do Senhor, como foi inaugurado na morte e ressurreição de Jesus. Para que eu e meus irmãos possamos corresponder de fato como santuário do Senhor, onde nós estivermos, Deus. Para que vivamos as expectativas certas, da forma certa, em qualquer lugar, onde estivermos, porque o Senhor vai estar em nós. Nós oramos assim, Deus, agradecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.